Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais um Diálogos do Jardim das Oliveiras. Junto com a gente, Alberto Almeida. Alberto Almeida, como é que estão as coisas? Tudo bem? Olá, Damião. Quanta alegria estarmos juntos novamente no nosso bate-papo com os internautas, os telespectadores, aqueles que estão conectados, portanto, pelas redes sociais, em torno de assuntos palpitantes que nos dizem respeito a todos, sob a ótica da nossa veneranda doutrina espírita. Um abraço terno para ti nesta manhã. Outro abraço para você, Alberto Almeida. Conta para gente, e o tema do programa de hoje, hein? Então, hoje vamos fazer um foco sobre a questão do tratamento da depressão. Vamos trazer algumas reflexões complementares àquilo que já é o tradicional do tratamento da depressão, já que essa é uma temática que tem sido muito vigente nos dias atuais, talvez uma das mais importantes no campo da psiquiatria nessas horas. E nesses dias que também envolve o mundo, na questão do inverno, notadamente fora do Brasil, e que conduz as pessoas ao agravamento do estado depressivo e também as suas consequências, às vezes muito nefastas, que envolvem o suicídio. Então, a partir de agora, Alberto Almeida vai trazer o tema Tratando a Depressão. Alberto Almeida. Então, amigos, o processo depressivo é um desafio para a humanidade. Haja vista que o número de suicídios que se estabelecem estão, em grande parte, tributado aos quadros depressivos, que, num fenômeno de profundo adoecimento mental, enseja aqueles que querem lidar com a depressão, tratá-la de forma radical, já nas suas desandanças mentais, no seu desalinho psiquiátrico, tentam matar a depressão matando-se, mas logram fazê-lo apenas em relação ao corpo, já que o ser é imortal. Você, eu, nós somos imortais. Não há como liquidar uma doença liquidando o corpo. Liquidamos o corpo, mas não liquidamos a vida. Assim, o Espiritismo nos abre a possibilidade de, vendo a vida após a morte, olhar a depressão de um lugar diferenciado, para, num nexo com a psiquiatria, com a medicina, com a psicoterapia, a psicologia e com as doutrinas da saúde, poder ensejar uma abordagem que seja mais abrangente, mais viçosa, mais ampla do que simplesmente aquela configurada na formalidade das abordagens médicas. Naturalmente que o tratamento se reporta às patologias psiquiátricas e, no caso, a depressão, considerando as suas causas. Porque muitos têm a ilusão de que apenas tomando os remédios ficam curados. O medicamento atua no sistema nervoso central, reequilibra o quimismo cerebral. Mas o que é que desequilibrou o quimismo cerebral? O que faz o cérebro se desconcertar? As neuroenzimas, os neuropeptídeos, as comunicações intersinápticas que se alteram, o que é que faz com que elas se alterem? Para o Espiritismo, numa análise mais filosófica e psicológica, à luz dos seus ensinos, nos enseja a compreender de que o cérebro é o depositário da nossa estrutura mental, de que o cérebro ele expressa o que se estabelece no na nossa psique e, portanto,
Não é o cérebro que é a causa, o cérebro é consequência, de um modo geral. Efetivamente, há algumas circunstâncias em que o cérebro, afetado por uma doença de natureza microbiana ou química, pode repercutir para a mente e levar a um quadro de natureza depressiva. Mas, corriqueiramente, o cérebro reflete a consequência de uma alteração que se dá no campo da psique do indivíduo. Como nós lidamos com o pensamento, com as nossas emoções, como nós lidamos conosco mesmos na nossa integração mais profunda com o sagrado que somos, as nossas interações sociais, enfim, tudo aquilo que faz das nossas interações podem ser muito ricas ou tão empobrecedoras que nos levam, então, a repercutir no cérebro esse desastre dos conflitos, das ansiedades demoradas, das frustrações, das decepções, das perdas, dos lutos, que acabam por muitas vezes nos levar à tristeza e depois mergulharmos no estado psicopatológico caracterizado como a depressão. Assim olhando, nós precisamos tratar as consequências do cérebro e poder equilibrar a repercussão que há nele. Mas, a exemplo do que acontece no fígado, não basta tomarmos medicamento para o fígado se não alterarmos o comportamento higiênico de como nos alimentamos, às vezes superlotando o fígado com alterações gordurosas, por exemplo, ou com uma química ingerida no alimento que às vezes está revestido de muita toxicidade, afetando o fígado, gerando um quadro de disfuncionalidade do fígado. Então, a gente atende o fígado, mas altera o comportamento que alterou o fígado. Assim é o cérebro. Nós não conseguimos, não devemos apenas tratar o cérebro, esquecendo a psique, que é a causa que estabelece no cérebro as suas repercussões. Desse modo, é importante olhar quando se fala de um tratamento no âmbito da depressão, notadamente nos quadros moderados e graves, de que temos que integrar uma série de intervenções para poder, cuidando das consequências, o cérebro, das alterações químicas cerebrais, com os antidepressivos, às vezes com os antipsicóticos, quando a depressão traz um quadro psiquiátrico mais grave, num surto, por exemplo, psicótico. Ao lado desse processo de atender o cérebro, regulando-lhe, portanto, o metabolismo cerebral, com toda uma bioquímica farmacêutica, farmacológica, que ajude nessa contenção, é necessário remontarmos às causas. É, portanto, nesse olhar que a psicoterapia tem um lugar de destaque nas suas diversas abordagens. Ela procura ir às causas profundas, a causas do ponto de vista psiquiátrico que são atribuídas à genética, famílias, avô, pai ou mãe, filho, e se manifesta ali o quadro psiquiátrico dentro de intergeracional, caracterizando que há um componente genético, mas mesmo nos componentes genéticos temos que entender a epigenética, de que nós acionamos o gen ou não, nós acionamos a depressão ou não, ou seja, não estamos fadados, predestinados a termos a depressão porque o nosso pai, o nosso avô teve, mas podemos ativá-la se temos uma carga genética que nos suscite também deprimir. Esse é o olhar da epigenética, que modernamente traz esse conceito mais amplo do olhar no campo das heranças hereditárias, das heranças genéticas, que nos ensejam, portanto, compreender a vida no seu sentido mais elástico e as patologias por herança de uma forma mais sistêmica. Desse modo, quando olhamos para um quadro depressivo, temos que pensar desde a depressão leve, a moderada até a mais grave, que a intervenção medicamentosa farmacológica, pela qual às vezes a gente começa, às vezes deveria ser retardada o seu uso, porque não se faz, não se lança a mão
de outras expedientes, de outras técnicas ou de outros recursos que poderiam eliminar a depressão. Por exemplo, alguém que entrou em luto e não está trabalhando psicoterapeuticamente um luto difícil e deprime, para além, portanto, da tristeza, precisaria de um psicoterapeuta e não de remédio necessariamente. E a psicoterapia em tempo, talvez, pudesse evitar que a pessoa aprofundasse na tristeza ou saísse de uma depressão leve para uma depressão moderada. Mas a gente não busca a psicoterapia logo, a gente busca o remédio. Temos uma cultura, notadamente no Brasil, da automedicação e uma cultura de que o remédio resolve todos os problemas para todas as áreas. Na área da psiquiatria também não é diferente. Então, falemos-nos da farmacologia como se ela resolvesse o problema. Do mesmo jeito que, do ponto de vista nutricional, corremos para a farmácia para tomar os suplementos, ao invés de irmos na quitanda, tomarmos nos alimentos esses suplementos. Esse olhar que o marketing nos desviou faz-nos, portanto, olhar para a depressão, começando pelo remédio. Às vezes, uma medicação homeopática, não química, portanto, ou acupunturística, talvez nessa perspectiva mais energética, resolvesse o problema de uma depressão que se iniciou, que está em estado leve, e não seria necessário entrar para a química. Mas nós começamos pela química e depois começamos a pensar em outros recursos. Enfim, qualquer que seja o caminho que devamos tomar, precisamos sempre ir do mais suave para o mais cruento, para aquilo que é menos invasivo, até chegarmos nas experiências que às vezes é necessário em quadros depressivos gravíssimos, aonde a eletroconvulsoterapia está indicada para salvar um paciente que está a caminho da morte, do ponto de vista de não conseguir fazer nada, nem se alimentar, está no estado tal catatônico que só uma eletroconvulsoterapia, como medicação, como estratégia, pode lhe tirar daquele estado no qual ele ficou cristalizado. Mas esse expediente não é o expediente primeiro. Ele deve ser, portanto, algum que está lá no final da fila, por assim dizer. Então, terapêutica e preventivamente, precisaríamos olhar o autoconhecimento para percebermos de onde foi que nasceu as consequências da nossa depressão. Se tem um componente genético ou não, e mesmo que tenha, quais os elementos na nossa convivência emocional que nos empurrou para a depressão? Uma perda, uma frustração, uma traição, uma ruptura de uma conjugalidade, a perda de um filho, o desaparecimento de um ente querido muito querido que se distanciou da gente, a traição de uma sociedade de amigos pode levar nesse processo frustrante, ilusório, onde acreditávamos a alguém que nos passou a perna, poderíamos ter aí a motivação psicológica que, bem tratada terapeuticamente, conseguiria erradicar o caminho que nos levaria aos poucos ao processo depressivo. Às vezes, a ansiedade demasiada, que nos leva à exaustão ao longo do tempo, pelo nível de tensão. 50% das depressões, segundo alguns especialistas, estão catalogados à ansiedade que o antecedeu, que vai levando o indivíduo à exaustão até que ele sai da ansiedade e desenvolve um transtorno do humor, desenvolvendo a depressão. Então, lidar com a ansiedade, que essa energia que analisamos no programa passado, é uma estratégia de poder lidar com a prevenção da depressão ou com uma depressão que começa a se avizinhar, a dar os seus primeiros sinais de que ela vai se instalar, porque a pessoa cansou de estar numa perspectiva de ansiedade tóxica e, ao longo dos anos assim vivendo, num dado momento, é natural que o organismo entre em exaustão. Então, trabalhar a ansiedade, o estilo de vida, que nos leva muitas vezes a uma compulsão generalizada no campo das compras, no campo dos alimentos, ou às vezes no campo dos aditivos alcoólicos, vão nos levando numa estratégia de mal viver para um quadro de cansaço, de exaustão, de exaurimento e depois, fazendo parte dele, um processo que se segue depressivo ou junto com ele um processo depressivo. Então, o autoconhecimento
é também um caminho que deveríamos considerar no tratamento da depressão, para ver a causa e não ficar só nos efeitos. Às vezes, a causa está relacionada a um desemprego que eu preciso considerar, ou uma ameaça de desemprego, ou às vezes o orçamento familiar, em função de um ente querido que compunha o orçamento familiar, um filho, uma esposa, um esposo, entrou no adoecimento. E então o orçamento familiar já não está dando conta de poder fazer face às necessidades, e a pessoa então vai e deprime. Um chefe no assédio moral numa empresa governamental ou particular leva uma pessoa com o tempo a deprimir. Então, esse olhar psicoterapêutico do autoconhecimento, com a ajuda de um profissional, ou mesmo com a atitude do indivíduo só com ele mesmo, mas quando entrando no quadro de depressão é necessário de um apoio de um profissional para que possamos nos olhar como estamos em casa, como é que está a dinâmica familiar de alguém que, por exemplo, entra para um quadro de Alzheimer, ou um filho que adoeceu gravemente numa doença insidiosa e que vai afetando os pais e levando para um estado de depressão em função da azáfama, do trabalho exaustivo para atender aquele filho que ficou deficiente, por exemplo, e que ficou internado ao longo do tempo após um acidente, por exemplo, também. Então, essas situações, que são situações da dinâmica familiar, podem nos levar à depressão. O trabalho psicoterapêutico pode nos erradicar desse quadro para o qual estamos caminhando ou entramos sem precisar de medicação, ou com a ajuda do medicamento também, que enquanto o medicamento trabalha as consequências finais, a psicoterapia trabalha as causas. Então, é de máxima importância esse olhar mais holístico, mais global, mais sistêmico, através do qual nós vamos usando os expedientes que maximizam a nossa saúde e vamos procurar suprimir aqueles que nos empurram para o adoecimento. É natural compreender, portanto, que no quadro depressivo, o nosso corpo é um instrumento fantástico que precisa estar a serviço da saúde. O sedentarismo, uma atividade demasiadamente, portanto, parada, um corpo que não se move, ele também não contribui para que a saúde se instale. Ou seja, seres humanos que andamos sempre sobre as rodas, no metrô, no ônibus, no automóvel, ou em casa, ficamos demasiadamente parados no home office, no trabalho doméstico, não conseguimos, às vezes, nos dar conta de que o corpo parado, ele nos adoece. É necessário mover o corpo. O cadáver é sempre duro. Quando estamos enrijecendo, é porque estamos morrendo sem nos darmos conta. Um dos sinais de saúde é a flexibilidade que o corpo apresenta nos seus movimentos. Então, atividade física, no mínimo uma caminhada, a bicicleta, andar com os amigos, um esporte, um entretenimento, ou então mesmo um exercício na academia, ou uma outra estratégia no esporte que possa levar você ao lado do hobby, mover o corpo. Isso serve para evitar que a pessoa entre na depressão ou que ela saia do processo depressivo que está se instalando ou instalado, que você precisa, então, fazer uma movimentação para, junto com a medicação que a pessoa está tomando, bioquímica ou não, homeopática, acupunturística, ou bioquímica mesmo, ou as duas, você também mova o corpo. No mínimo uma caminhada no quarteirão. Se não se tem força para fazer isso, um familiar nos auxilia, porque não há vontade. O depressivo é caracterizado por uma baixa do humor e pela ausência de prazer, sobretudo ao lado de vários outros sintomas que se caracterizam o quadro depressivo. Então, é necessário que alguém como que nos reboque nos primeiros passos. E quando a gente faz a caminhada, quando volta, chega em casa, a pessoa está sempre melhor do que saiu. Ela chega sempre melhor do que saiu, porque ela moveu o corpo. Há, então, todos os neurotransmissores que funcionam movidos pela atividade física favoravelmente à saúde mental. Saúde mental, portanto, se beneficia de todas as atividades físicas que somos capazes, portanto, de incluir
no nosso tratamento. É natural considerarmos também que o pensamento fica caviloso, fica pessimista, a culpabilidade normalmente assoma e a gente começa a cultivar a culpa. Esses pensamentos, eles, segundo os espíritos, movem energias que se materializam no cérebro. Então é necessário fazer uma substituição desses pensamentos. Enquanto se trabalha na psicoterapia, vale-se dos bons pensamentos, as boas imagens, trocar os pensamentos, exercitar, portanto, uma leitura que me eleve o pensamento, me suscite mais esperança. Nada de ver noticiários cavilosos, pessimísticos, cinzas. A maioria dos noticiários, dos nossos telejornais, são muito focados no crime, na desgraça, nas negatividades. A última parte de um noticiário, de um jornal, de qualquer televisão ou mesmo de rádio, é que é uma mensagem positiva, para que a pessoa, depois daquela enxurrada de coisas negativas, ela possa ver uma positiva e vá dormir bem. Como é que pode dormir bem só com uma notícia positiva no final? Então, a gente corta esse tipo de noticiário, entre aspas, fica alienado por um tempo. A gente não está com saúde para enfrentar no noticiário. Então, a gente seleciona no YouTube, nas redes sociais, uma boa música, um bom programa, vai para um filme que coloque você para cima, para frente, pequenos vídeos, porque a pessoa não tem, às vezes, mais concentração, já aprofundou na depressão, enfim, vai procurando fazer um investimento na mente que suscite a pessoa encharcar-se de pensamentos positivos e de emoções nobres que estão comprometidas no quadro depressivo. Mas você vai futucando essas emoções nobres, ao tempo em que, nesse caminho de auxílio à sua autorrecuperação, é importante a nossa espiritualidade. Muitas das vezes, e muitas das vezes mesmo, a nossa depressão se dá em função de uma ruptura com o divino. E não estou falando ruptura com o divino num aspecto religioso formal. Estou falando a ruptura com o nosso sagrado, que nos faz não conseguir lidar com uma perda, não saber lidar com uma traição, não saber lidar com a perda de um órgão de sentido, não saber lidar com o desemprego, por falta de fé construída num cultivo de uma espiritualidade ao longo do tempo. Então, se a gente não fez ou interrompeu, a gente precisa retomar. Se não fez, iniciar um caminho de espiritualização. E aí é importante a oração. A oração que eu dê conta, ou que eu possa acompanhar alguém orando comigo, porque às vezes a pessoa não tem nem o hábito de orar, ela nem sabe orar. Ela acompanhou aqui e acolá num culto externo as orações, mas ela não sabe fazer sozinha. Ainda não se esmerou nesse exercício tão positivo e prático em casa, consigo mesmo. Então, ela pode pegar alguém que o auxilie a orar junto. Essa movimentação faz, portanto, que ela se planifique de conteúdos emocionais, energias positivas, através das quais ela vai se beneficiando. É importante considerar a bioenergia, seja do passe, seja do jorei. As práticas religiosas da imposição das mãos são benéficas para atender aquela pessoa que está também apresentando um quadro depressivo. A frequência, a religiosidade correspondente da pessoa, isso ajuda a vitalizar ao lado da oração. A frequência é um espaço que magneticamente funciona a seu favor. Ele se impregna de um templo religioso. O templo pode estar vazio, ele entra ali acompanhado naturalmente, se já tiver com uma depressão maior, mais importante, ele, acompanhado que está, vai entrar e vai se beneficiar, mesmo que não tenha ali uma fala no culto, mas ele só o campo daquele lugar já o ajuda. Se tiver uma fala positiva, que bom. Vejam, portanto, que há muita coisa que se pode fazer para maximizar a nossa saúde mental, saindo desse estado gradualmente de depressão para um estado normal, de eutimia, as emoções normais. A depressão sempre embute um aprendizado. Às vezes tem uma raiva, um ódio contido, uma mágoa, um ressentimento, às vezes uma frustração. Lições que a gente precisa aprender. Se a gente não aprender, a gente não sai da depressão.
A depressão também é uma carta fechada onde a gente tem que abrir, ler, para poder saber qual é o que ela quer nos ensinar naquele momento de vida, a fim de que, em aprendendo, a depressão já não precise mais nos convidar a parar para poder avaliar e analisar este ou aquele quesito da nossa caminhada que está faltando ou está sobrando desnecessariamente. É natural compreender que nos quadros que envolvem ameaça de suicídio, nós precisamos estar muito atentos para buscarmos a ajuda dos familiares e dos profissionais, a fim de evitarmos, quando há ideação suicida, de que a gente fique numa posição de risco. Se são só pensamentos, é um nível de gravidade. Se tem desejos, além dos pensamentos, é mais grave ainda. E se, além dos pensamentos e desejos, tem o planejamento, é gravíssimo, porque o próximo passo será uma tentativa que pode, muitas vezes, ser de êxito letal. Então, nós não podemos esperar que se estabeleça uma tentativa de suicídio. Busquemos a ajuda com os profissionais na oração dos familiares, para podermos, então, termos uma âncora em que nos apoiarmos, a fim de evitarmos que possamos mergulhar num quadro, às vezes, difícil de sair, num loop, e aí a gente entra num desvão, e o suicídio pode ser algo desastroso que vai interromper um processo de caminhada, naturalmente com as consequências inerentes e também com os atenuantes envolventes, porque é uma doença mental instalada, mas absolutamente indesejável, por tudo que deixa nos familiares, por tudo que deixa na sociedade, aquele buraco que se faz quando uma pessoa se ausenta através do abandono do corpo desta forma. Então, o tratamento não pode dispensar o evangelho, com o qual eu gostaria de concluir agora essa pequena fala, de buscarmos o evangelho, que é essas boas notícias que Jesus nos traz, nos convidando o cultivo de virtudes e a aprender com a depressão o que está nos faltando, porque habitualmente vamos encontrar nas causas primeiras da depressão a ausência de virtudes que, presentes, talvez teriam nos prevenido para não entrar naquele quadro de desacerto mental. De qualquer modo, considerar a depressão como uma doença, uma patologia, e não como uma mesmice, uma esquisitice ou uma frescura, como algumas pessoas tentam dizer, o que é absolutamente absurdo. Nós queremos dizer da gravidade do quadro depressivo, mas da importância de podermos estar olhando para esse lugar, fazendo uso da meditação, desses recursos que alinhavamos e não nos detendo apenas nos medicamentos, que são extraordinários, misericórdia divina presente, mas não são suficientes quando nós nos detemos em não aprender com a depressão que ela pode nos ensinar. Ainda que tenha sido um acidente que tenha levado os nossos entes queridos, mas precisamos aprender a lidar com a desencarnação. O olhar do Evangelho, à luz da perspectiva espírita, faz-nos ressignificar dores com as quais nós podemos aprender. E aprendendo, a depressão cede e nós voltamos para um bom lugar na nossa caminhada existencial. Alberto Almeida, hoje aqui falando do tema Tratando a Depressão. Alberto Almeida, primeiro, gratidão, gratidão, gratidão a todos que estão participando aqui do programa Diálogos do Jardim das Oliveiras. Eu já tenho, Alberto Almeida, 6 perguntas, então vou tentar trazer 2 e 2 para a gente poder estar dialogando com todo mundo. Okay. Já tem, olha, começou o programa, já tem 6. Ezenir Rodrigues de Anápolis, Goiás. Bom dia. A depressão vem de outras existências físicas? E o Paraguaçu Silva Dias, Alberto Almeida, por que o passado deprime tantos indivíduos? A reflexão, se preso ao passado deprime, se preso ao presente estresse, se prende no presente fica ansioso. O que fazer, Alberto Almeida? Efetivamente, uma das causas da depressão é as vidas anteriores mal vividas. Os crimes perpetrados, abandonos
de valores essenciais à existência e até o suicídio. Descaminhos que fizemos noutrora fazem-nos, no inconsciente profundo, as causas das depressões, que temos a oportunidade de ver quando, das intervenções, das regressões de memória, há um inconsciente profundo que, portanto, que está além de compreendermos, portanto, de que muitas das causas chamadas, do ponto de vista psiquiátrico, depressões endógenas, que não têm uma causa que você possa palpar, você historia, faz anamnese e não encontra uma causa, e aí você joga para a genética. Às vezes não tem nem genética que possa explicar na família. Então são situações que remetem a compreendermos de que aquela causa jaz no inconsciente profundo de uma pessoa que vem levando uma vida de uma forma regular, que não passou por nenhum conflito grave e que agora desenvolve um quadro depressivo do nada. E quando você avalia a história de vida da pessoa desde o útero, não tem nada que justifique. Então, não é a genética, porque às vezes não tem herança genética que responda por isso. É o indivíduo que, dentro de si mesmo, ficou fixado numa experiência de culpabilidade tóxica e não conseguiu vencê-la e reencarna trazendo essa culpabilidade pelos crimes perpetrados e desenvolve esse transtorno. Não desenvolve esse transtorno como punição divina, desenvolve esse transtorno como consequência daquilo que ele a si mesmo e aos outros ele fez e não se perdoa. Então é necessário uma abordagem medicamentosa desses casos e uma psicoterapia de profundidade para ajudar a pessoa a trabalhar as causas profundas, a fim de que ele possa conquistar o auto-perdão. Porque é muito comum a depressão advir da culpa, como remorso. Os remorsos guardados anteriormente, em vidas anteriores, onde não tivemos a possibilidade de dissolvê-los, nós o trazemos seguidamente para uma outra existência e ela pode se manifestar, dentre outras formas, através do cérebro, alterando o quimismo cerebral, manifestado do perispírito para o cérebro, o corpo espiritual para o cérebro se desarranja, a psiquiatria entra favoravelmente atendendo com a sua medicação a tempo, mas não consegue aquele indivíduo, de modo algum, fazer uma evolução, às vezes, extraordinária. Os médicos têm dificuldade do controle da depressão, não conseguem fazer o desmame. A psicoterapia, às vezes, não encontra uma causa e a psicoterapia transpessoal leva o indivíduo a outras existências, como fez o internauta que perguntou, e a gente vai encontrar lá as causas e a possibilidade de fazer um auto-perdão em profundidade, a fim de que o tratamento psiquiátrico logre êxito e que possamos, então, articulando todos aqueles conteúdos que sinalizamos, fazer um bom caminho no campo da saúde mental. Deixa eu trazer mais duas participações. O Edson Geraldelli. Alberto Almeida, tem ansiedade, ela pode se transformar em depressão? E o psicólogo clínico Gustavo Figueiredo, primeiro, parabéns pela explanação. No entanto, fala-se muito em hereditariedade e genética, muitas vezes como sendo as mesmas coisas. Não são definições diferentes? Existe alguma fonte científica que fale que a depressão seja de ordem genética? Alguns profissionais dizem que sim, outros dizem que não. Eu já tive acesso à literatura que diz que não, ou não são de ordem genética. Aqui estão as duas participações, Alberto Almeida. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista hereditário, há, portanto, pais, avós, que trazem a doença e passam o gene. E essa hipótese, que se confirma mediante alguns trabalhos, ela se confirma porque o indivíduo pode acionar esse gene ou não, porque há filhos de pais deprimidos que não têm depressão. E há filhos de pais deprimidos que desenvolvem a depressão, exemplo dos avós. Então, é um quadro de herança genética. Mas pode ser que não tenha genética nos pais,
enquanto herança, Hereditariamente. doença Parabéns. estabelecida. Fala assim, Mas há os hereditariamente. genes que podem gerar a depressão, Hereditariamente. segundo esse olhar Hereditariamente. mais organicista. O indivíduo pode, portanto, acionar os Heredi- genes, mesmo que os pais Hereditariamente. não sejam depressivos, mas como que passaram geneticamente os genes que não geraram nos pais a depressão. Mas ele aciona, ativa e determina e gera um quadro de depressão na atualidade. Esse quadro, portanto, é um quadro que suscita uma depressão genética não hereditária. Mas há outros quadros que você fica efetivamente assim, pasmado, porque não há, de modo algum, nenhum componente genético, do ponto de vista dos estudos que se fazem no campo da genética, e o indivíduo tem depressão, sem que haja um motivo social, um motivo emocional que justifique isso. E às vezes o quadro está relacionado, por exemplo, a uma causa anterior existencial, numa outra vida, ou a uma interferência espiritual. Há quadros depressivos estabelecidos em função da pessoa ter um temperamento introvertido, reservado e diante tímido, demasiadamente tímido, e uma interferência espiritual nociva com a qual ele se acople, ele dê ensejo, pode gerar no espírito que se aproxima depressivo um quadro depressivo. A literatura espírita mostra bem isso. O pai que se suicidou, depressivo, aproxima-se do filho e gera uma depressão não genética, mas espiritual, porque ele se aproxima. O filho está sofrido com a dor do pai que se suicidou, capta o psiquismo do pai e entra em depressão, uma depressão do pai. E quando se trata essa conexão espiritual, o filho restaura a saúde, mostrando que grande parte daquela depressão vinha de uma interferência espiritual. Por isso a oração é importante, a bioenergia é importante, o cultivo do evangelho no sentido dos valores são importantes para a gente mudar a sintonia, porque é um espírito que se nos aproxime, que traga o êxtase das grandes realizações, ele nos contamina com esse êxtase, se sintonizarmos com ele. Vamos ficar felizes, alegres, entusiasmados. Mas um espírito que esteja muito depressivo, que tenha desencarnado depressivo, e que se nos aproxime, se nós sintonizarmos com ele, nós vamos sentir a depressão dele. E se formos sensitivos, médios, paranormais, portanto, para a mediunidade, nós vamos fazer até o transe. Às vezes fazemos o transe e o espírito se comunica, falando da depressão dele. E a gente achava que a depressão, originariamente, era da pessoa. Não era da pessoa. Ela estava carregando a depressão de alguém, porque ela sintonizou com esse alguém, tendo um caráter mais introvertido, se deixou contaminar pela sintonia, captou aquele psiquismo e revela uma depressão ali socializada no processo simbiótico. Tratada essa interferência espiritual, a pessoa volta à sua sanidade e consegue se recuperar, às vezes de uma forma mágica, como se fosse uma mágica, mas não é mágica. É porque havia uma interveniência numa linguagem técnica do agente teta, uma linguagem espírita de espírito, que quando foi destacado, desconectado da pessoa, a pessoa voltou ao seu normal. Eu vejo muito isso na minha prática profissional, médica e psicoterapêutica, das pessoas que estão sob influência espiritual, não só da depressão, mas de diversas doenças, que elas magicamente melhoram quando há desconexão espiritual em função do tratamento psicoterapêutico e espiritual associado que se faz. E a pessoa logo restaura a sua saúde. E a outra pergunta que foi levantada sobre a ansiedade é que há o transtorno de ansiedade, isso é um transtorno psiquiátrico, há o transtorno do humor, que gera a depressão, isso é um outro tipo de transtorno, são transtornos diferentes. Eles podem coexistir, os dois transtornos. Habitualmente, eles existem separadamente, mas um quadro ansioso pode apresentar a depressão como sintoma, não como doença. E um quadro depressivo pode apresentar a ansiedade como um sintoma, não como a doença. E pode haver uma comorbidade, as duas patologias estarem juntas.
mas são estruturas psicológicas diferentes, mas que fazem parte do mesmo psiquismo e por isso há essas interações que às vezes ficam confusas. Mas muitos hoje dizem que uma pessoa que está ansiosa demasiadamente e chegam a tabular 50%, que entram em exaustão, numa longa manifestação de tensão psíquica, acabam por entrar em exaustão e deprimem, o que é compreensível. Também poder compreender esse caminho que a pessoa faz. O que importa considerar é a sanidade mental. O que podemos fazer para que a nossa ansiedade não seja tóxica, seja saudável, e para que o nosso humor vá para a tristeza, para a introspecção, mas não para a depressão, que já é um quadro psiquiátrico indesejável. Gente, Alberto Almeida, tão boas perguntas ali, e eu me perdi com a hereditariamente aí, e aí esqueci de fechar o meu microfone. Perdão aí, gente. Perdão. Eu achei que era um espírito que estava dando a sua opinião. Desculpe. Deixa eu trazer mais pessoas aqui. A Tereza Nancy, eu estou passando pela depressão, e a Rita de Cássia Almeida Pinto. Como lidar ou conversar com o deprimido que tem consciência do seu estado, mas não tem força para decidir, aceitar a ajuda necessária? Obrigado, Alberto Almeida, pelos esclarecimentos e orientações. Essa pergunta é muito importante, porque somos chamados a termos uma atitude com o depressivo absolutamente inadequada. Primeiro, porque a gente acha que é moleza, fraqueza, falta de fé. Não, é um transtorno. É um transtorno do humor. Então, precisamos ter a compreensão para não cobrarmos do depressivo o que ele não pode dar e não desqualificarmos e culpá-los mais do que ele já está porque está doente. Então, a gente empurra o depressivo mais para baixo quando diz você é frágil, ou então diz você é forte, você vai conseguir. Todos nós somos forte e fraco ao mesmo tempo. Às vezes estamos mobilizando bem a nossa força, às vezes estamos frágeis. Mas estarmos depressivos não significa dizer que somos pessoas desprezíveis ou que não estamos usando a nossa força. Estamos adoecidos. Então, esse olhar da depressão, saber o que é a depressão, deve ser o ponto fundamental para alguém que lida com alguém que está depressivo em casa ou como um paciente, para não fazer cobranças impróprias que empurram o paciente para baixo e acolhermos, fazendo junto com ele o que é possível. Nenhum julgamento, nenhuma desqualificação, nenhuma atitude que possa representar sobrecarga para ele que já está sobrecarregado. Então, estar ao lado, conversar com ele, ouvi-lo, não obrigá-lo a que ele sorria. Sabendo que ele está depressivo, aceitemo-lo como ele está. Se ele consegue levantar e ir para a mesa de jantar, já é muito bom. Está na mesa de jantar, não está na cama deitado. Se ele consegue sair no carro e não troca ideias com você, está ótimo. Ele saiu no carro com você. Se ele foi andar com você no quarteirão, que bom. Não precisa que ele sorria, porque há essa atitude, que é uma falta de compreensão acerca do processo depressivo, de afirmar para ele que ele está assim porque ele não tem fé, ou que ele está assim porque fizeram mal para ele, trabalho feito para ele. Aí a gente começa a criar uma série de conceituações que não ajudam o processo de cura ou de tratamento daquele que está depressivo. Estar ao lado, acompanhá-lo, oferecer ajuda, ler uma página, às vezes sair com ele, jantar com ele, estar no mesmo espaço com ele, sem estabelecer nenhuma imposição, colocar uma música suave, ou ler uma página que lhe é agradável, não impor a página, enfim, coisas desse naipe fazem com que o depressivo se sinta acolhido. Eu vivi uma experiência que me marcou muito com um paciente que eu acompanhava, e um amigo de trabalho o ia visitar, e eu sei o quanto é difícil visitar um depressivo, porque o depressivo não gosta de visita, ele não quer saber de ninguém, nem dos familiares, quanto mais de visita. Esse amigo ia com muita delicadeza, e ele foi vencendo as resistências, levava alguma coisa para ele,
depois ficava ouvindo, dava notícias saudáveis do trabalho, não notícias ruins. Aos poucos, esse paciente fazendo o tratamento psicoterapêutico e medicamentoso foi melhorando. Então, eu sugeri que ele caminhasse. Esse amigo levou-o para caminhar. E, curiosamente, ele foi melhorando, melhorando, até o dia em que ele levou esse amigo para almoçar no shopping. E foi com ele no shopping. E, ato contínuo, levou os amigos do trabalho para ir jantar com ele. E ele me narrando essa história, eu lhe disse certa feita: esse não é um amigo, esse é um anjo que Deus colocou no seu caminho. Porque eu sei o quão difícil é para uma pessoa ajudar um depressivo, porque ele está muito resistente à ajuda. E esse amigo foi capaz de superar todas as resistências, ajudando o amigo que depois se reintegrou no trabalho, depois de quase um ano distante do trabalho, se reintegrou graças a todo o conjunto de tratamento e a esse anjo que fez parte da vida dele, ajudando a fazer caminhadas e ouvindo e falando coisas positivas para ele. Gente, o programa está acabando, mas deixa eu só registrar as participações aqui, Alberto Almeida. Tereza Nancy, o Espiritismo me ajuda muito nessa fase difícil, mas hoje estou melhor. Obrigado pelas suas palavras, Alberto Almeida. Débora Dias, meu pai está com depressão há 8 anos, tentando de tudo, ele não sai do quarto. Ledu Vilar, bom dia, Alberto Almeida. Depressão não tem nada a ver com a espiritualidade. 30 segundinhos para a mensagem final, Alberto Almeida. Meus amigos, a depressão é a alma que vai se encontrando aos poucos por esse portal escuro, cinza, para encontrar dentro de si mesmo a luz que lhe habita. Depois de poder acessar esse recurso interno que nós dispomos, que é o médico e o medicamento interno, nós somos capazes, com a ajuda externa, de fazermos da depressão um espaço de aprendizado para dias melhores. Semana que vem estaremos juntos com mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Gratidão, gratidão, gratidão. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida.